Neste vídeo nós vamos conhecer mais sobre o papel das células titãs ou células gigantes e também das células minúsculas na infecção pelo fungo Cryptococcus. Além disso, nós também iremos entender mais sobre as diferenças entre leveduras, hifas e pseudo-hifas. E sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e vamos seguir aqui tentando entender mais sobre os fungos patogênicos. Reforçando que esse já é o 9º vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos falando mais sobre as particularidades fúngicas, o que é necessário para os fungos infectarem a nós humanos, assim como a nós mamíferos, os problemas globais de avanço de doenças fúngicas. Então depois confere lá essa série de vídeos que é bem legal e tem muito conteúdo interessante lá. Algumas espécies de fungos elas sofrem alterações de tamanho durante o curso de uma infecção, como a formação de células gigantes, que são grandes demais para serem fagocitadas. Lembrando que fagocitar é quando os nossos macrófagos, que são as nossas células do sistema imune, vão lá engolir aquela célula invasora, aquele ser invasor, para que ele possa depois ser destruído. Nesse esquema de mini colaboradores de 2020, nós temos alguns exemplos dessas mudanças de forma que acontecem em alguns dos patógenos fúngicos humanos, conhecidos por causar doenças sistêmicas letais. As formas morfológicas à esquerda correspondem às observadas no ambiente ou à temperatura ambiente do laboratório. Todas as 4 principais espécies passam por uma mudança morfológica para formar um tipo pequeno, que é um tipo de esporo, que pode ser aerosolizado, ficar no ar e inalado pelo pulmão. Aqui nessa primeira nós temos a espécie de Cryptococcus neoformans, que causa a criptococose. Embaixo a gente tem o Histoplasma capsulatum, depois o Aspergillus fumigatus, o Coccidioides imitis e a Candida albicans e, por fim, o Pneumocystis giovensis, que pode causar também a pneumonia. Então, aqui primeiro nós temos a forma dele crescendo no ambiente, que geralmente na maioria das espécies é na forma hifal, essa forma de filamento, exceto a Candida albicans, e no caso do Pneumocystis não é conhecido uma forma ambiental. E no hospedeiro a gente tem essas formas variadas de cada espécie. A Candida albicans é um organismo que normalmente vive no corpo humano, ela é um comensal, e ela cresce normalmente na pele ou na mucosa, e portanto não é necessária a mudança para uma forma de esporo para que ela possa infectar os seus hospedeiros. E já no Pneumocystis giovensis, ele forma esses cistos com esporos sexuais, mas não está claro se eles desempenham um papel na propagação da infecção para novos hospedeiros. A forma ambiental do Pneumocystis ela não é conhecida, uma vez que não pode ser cultivada in vitro, e não se sabe se existe um reservatório ambiental para essa espécie. As pseudo-hifas, elas se assemelham a hifas, mas elas são morfologicamente distintas. Lembrando que a gente já falou várias vezes aqui no canal, nessa série, sobre essa questão de que existem as hifas, as leveduras e as pseudo-hifas. Então, nesse esquema, nós temos primeiro aqui as hifas, que geralmente elas sempre são assim, células únicas e redondas, arredondadas, em formas de charuto, e elas são pequenininhas. As hifas são são estruturas longas e filamentosas, que geralmente a gente vê crescendo na superfície no ambiente. E as pseudo-hifas a gente vai entender melhor aqui como é que elas são aí nesse meio termo entre a hifa e a levedura. Em ambos os modos, as células de leveduras normalmente elas são ovoides e isolados, quando elas estão como leveduras. Aí aqui mais nesse outro esquema nós temos primeiro as leveduras, aqui é a levedura sozinha, depois ela começou a crescer, que é o que a gente chama de brotamento. E aí essa seta preta está mostrando um anel
como se fosse uma estrutura que vai se formar para que ela possa se dividir e se separar depois. E preste atenção nesse anelzinho preto, porque ele vai ser importante para vocês entenderem a diferença entre a hifa, pseudo-hifa e as leveduras. Uma das características das pseudo-hifas é que a largura de cada segmento, que é esse anelzinho preto, que forma o micélio, né, que é essa estrutura comprida, ela não é constante, sendo mais larga no centro do que nas duas extremidades. Já nas pseudo-hifas, a conexão entre uma célula mãe e uma célula filha, ela também é facilmente interrompida por uma agitação mecânica. E essa conexão ela não é difícil, nem um pouco difícil de interromper, ao contrário do que acontece nas hifas. Por quê? Nas hifas, as células são paralelas e elas não têm essa constrição da célula mãe com a célula filha, de forma que esse anel preto, onde está aqui, onde deveria estar essa junção, que é chamada de junção septal, ela não necessariamente está presente em todas as hifas, ou às vezes isso é presente de uma maneira muito fraca. Então, uma hifa, dificilmente você vai conseguir separar elas em pedaços tão fáceis quanto você vai conseguir fazer com uma pseudo-hifa. A pseudo-hifa, com agitações, ela já vai se separar. E aí você vai conseguir gerar células totalmente independentes da sua célula, de uma célula da outra. Então, normalmente, o que a gente pode pensar é que hifas verdadeiras são tubos longos, com lados paralelos, e eles não têm essa constrição, esse anel. Já as pseudo-hifas e as hifas, elas também diferem em relação à localização de uma estrutura que é chamada de septina, que são as proteínas de ligação atuantes na fase final da divisão celular, e que justamente formam esse anel que a gente estava falando antes, que está presente nas pseudo-hifas e durante o processo de divisão celular. A septina, que é esse anel formado aqui nessas estruturas, nós estamos vendo a divisão celular da levedura, pseudo-hifa e hifa. A levedura ela vai ter esse anel de divisão celular no final da sua divisão, quando elas vão separar, e nas pseudo-hifas esse anel está presente de forma bastante evidente, enquanto que na hifa verdadeira esse anel é muito pouco evidente. A organização do anel dessa septina e do ciclo nuclear de hifas e pseudo-hifas também varia. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que as septinas são essas estruturas em verdes presentes aqui, primeiro aqui nas pseudo-hifas e nas hifas. Em A, nós temos as pseudo-hifas, em B, um tubo de germinação de uma levedura, e em C, nós temos uma hifa verdadeira. Dadas essas diferenças, não está claro se as pseudo-hifas são uma forma intermediária entre leveduras e hifas ou se elas são um destino alternativo. E nós vamos entrar agora numa outra particularidade interessante, que é o dos criptococos, que são as leveduras que se escondem em uma cápsula protetora e se transformam em células gigantes. O Cryptococcus neoformans é um dos fungos mais bem estudados porque é uma das principais causas de infecções fúngicas letais em todo o mundo, devido principalmente à sua capacidade de infectar pessoas com AIDS. A criptococose ela é uma infecção pulmonar ou disseminada que pode ser fatal. Ela é adquirida pela inalação de um solo contaminado com a levedura que foi encapsulada do Cryptococcus neoformans ou do Cryptococcus gat. Os sintomas geralmente são os de pneumonia, meningite ou de envolvimento cutâneo, que pode ser alérgicos, vermelhidões, ósseos ou até mesmo de vísceras. E lembrando que criptococcus é a famosa doença dos pombos, que geralmente as pessoas associam ao cocô do pombo. Na criptococose pulmonar, os sintomas são febre, tosse, dor no peito, perda de peso, fraqueza. São bem específicos e difíceis de identificar, né? Já na criptococose do sistema nervoso central, incluem a dor de cabeça, febre, náusea, vômito,
confusão mental, rigidez de nuca e alterações de visão. Estudos recentes identificaram que o Cryptococcus neoformans também é responsável por 10% das infecções fúngicas em receptores de transplantes. A incidência nos países em desenvolvimento permanece altíssima, uma vez que se estima que o Cryptococcus neoformans causa mais de 650 mil mortes por ano nesses países. Estima-se porque fazer a identificação correta desses fungos não é fácil, é complexo e há uma subnotificação imensa. A espécie relacionada ao Cryptococcus gato também ganhou uma atenção recentemente por causar grupos de infecções em indivíduos aparentemente saudáveis. As espécies de Cryptococcus, elas crescem por brotamento. Assim como está aqui nessa primeira figura, né? Tem a primeira bolinha que começa a expandir e vai se separando até ficar totalmente separado. Mas, além disso, ela pode formar também células filamentosas da natureza, mas elas vão mudar principalmente por modo de replicação por brotamento. Para entrar no hospedeiro, as células do Cryptococcus neoformans passam por uma série de mudanças morfológicas. Primeiro, as células do tipo de acasalamento, elas vão se encontrar, como está aqui esquematizado, né, um ciclo bem complexo dessas estruturas. E quando essas células de sexos diferentes se encontram, elas criam uma célula diploide que então vai sofrer um processo de meiose, que é o processo de divisão, como se fosse formar um gameta, para formar pequenos esporos, que esses esporos é que eles vão ser liberados no ambiente e aí eles vão ser aerolizados. Esses esporos inalados, eles vão começar a crescer por brotamento e depois eles sofrem duas outras alterações morfológicas. Uma dessas modificações é a formação de uma cápsula, que é chamada de cápsula polissacarídica protetora, que é uma característica única do Cryptococcus neoformans e dos seus parentes próximos. E ela não é observada em outros patógenos fúngicos humanos. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui, quando a levedura ela ainda não tem essa cápsula protetora, e no meio aqui a gente tem a cápsula protetora, e você vê que ela fica realmente bem protegida. E essa barreira ela fornece uma proteção contra o estresse, como espécies reativas de oxigênio, que é a forma do nosso sistema imune de matar fungos, e também atua de diversas maneiras na proteção, contra o sistema imunológico. Em particular, essa barreira possui propriedades antifagocíticas, que se devem, em parte, porque essa capa que fica em volta da célula, ela mascara as PAMPs. As PAMPs, elas são padrões que existem na superfície dos fungos, que é chamado de padrão molecular associado a patógeno, que é com a forma que o sistema imune, como se fosse uma chavinha, que o sistema imune sabe que aquilo ele deve destruir. Só que essa cápsula reveste essas chavinhas, então não vai dar para o nosso sistema chegar lá. Além dessa remodelação da superfície de maneiras que vai alterar o tipo de opsonina, que é as moléculas que vão se ligar aos micro-organismos, que é justamente essa chave que a gente estava falando, que vai promover a fagocitose, a gente vê aqui essas diferenças que acontecem, que ela fica bem mais espessa, como você vê nessa foto. A primeira foto é a levedura comum, padrão, e embaixo você vê a de uma outra célula que já sofreu essa formação dessa cápsula e fica muito espessa. Há um reforço das camadas que compõem cada estrutura. Além disso, também acredita-se que os principais componentes capsulares que formam essa cápsula, que são o GXM e o GXM-Gal, modulam a resposta imune do hospedeiro, elas alteram essa resposta e elas acabam inibindo o reconhecimento e também a ativação do sistema imune. A produção de melanina na parede celular também vai conferir uma resistência ao estresse celular. Aqui, nessa figura, vocês veem que essas, como fossem os bracinhos, essas bolinhas verdes, são essas cápsulas que tem o GXM e o GXM-Gal, que é o que vai inibir o sistema imune nessas estruturas. E
temos uma outra camadinha um pouquinho mais interna, que é essa aqui que está aparecendo aqui, a gente está circulando, são as camadas de melanina, que são produzidas também, que vai proteger a célula do estresse. Uma característica marcante dessa cápsula é que ela pode sofrer mudanças muito significativas no seu tamanho, de acordo com as mudanças ambientais. Essa descoberta foi descrita pela primeira vez na década de 1950, e neste trabalho foi descrito um meio que produziu o crescimento de cápsulas. Mais fatores que induzem o aumento da cápsula têm sido descritos principalmente como sendo o CO2, limitações de ferro, soro de mamíferos e baixa concentração de nutrientes em pH básico moderado e também na presença de manitol. A outra mudança que acontece no uso hospedeiros é que as células do Cryptococcus neoformans começam a crescer em uma ampla variedade de tamanhos. E esses tamanhos vamos começar pela célula titã. Em momentos posteriores à infecção, as células da Cryptococcus neoformans apresentam variações extremas de tamanho, variando de 1 a 100 micrômetros de diâmetro. E o papel dessas células menores não é claro ainda, mas elas podem se disseminar mais fácil no hospedeiro. Aqui só para vocês terem uma noção. Aqui nós temos uma célula regular do Cryptococcus. Aqui nós temos a célula de Cryptococcus titã, a célula gigante, que realmente é gigantíssima comparada com a célula normal. E aqui nós temos uma outra célula, né, encapsulada que teve um reforço celular. E nós temos a microcélula, que é muito pequenininha. Que tudo isso que você está vendo aqui, tudo são células de Cryptococcus neoformans. Acredita-se que as células grandes, conhecidas como células gigantes ou titãs, sejam mais capazes de persistir no hospedeiro porque elas são mais resistentes. Elas são grandes demais para serem fagocitadas e possuem uma parede celular mais espessa e uma cápsula também mais densa, o que vai tornar elas mais resistentes ao estresse. Só para comparar de novo aquela mesma foto, né? Aqui nós temos a célula típica e aqui a célula titã. Tá vendo como é bem mais espessas as camadas protetoras? Acredita-se que o grande tamanho das células titã seja alcançado por uma que é chamado de endorreplicação, um processo conhecido por criar células grandes. No entanto, as células titãs elas crescem bem lentamente e acredita-se que o seu grande tamanho limite também a sua capacidade de se mover, de se disseminar. Assim, as células titãs são principalmente uma preocupação porque elas podem persistir no corpo do hospedeiro e potencialmente reiniciar uma infecção. Além disso, células mais velhas que se dividiram várias vezes também são mais resistentes ao estresse, o que tem sido associado a alterações na sua parede celular. E as células micro? No outro extremo desse espectro, nós temos as células micro do Cryptococcus neoformans. Embora muito menos pesquisas tenham sido feitas em microcélulas, elas são um tipo de célula que foi visto durante a infecção humana, mais facilmente por causa do seu pequeno tamanho, auxiliando a disseminação do patógeno para outros locais do corpo. Embora o seu papel na virulência não tenha sido descrito, a sua presença durante a infecção levanta questões desafiadoras. Por exemplo, é tentador supor que, devido ao seu tamanho reduzido, essas células poderiam ter uma capacidade alta de se disseminar e de atravessar barreiras biológicas, como as barreiras do endotélio e a barreira hematoencefálica do cérebro, e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento da meningite criptocócica. E aí vamos falar brevemente aqui sobre o caso da AIDS. Finalmente, o grande número de diferentes formas de levedura que podem ser encontradas durante a infecção por Cryptococcus pode desempenhar um papel em uma outra doença bem conhecida causada pelo Cryptococcus neoformans, que é a Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imunológica, a AIDS, também conhecida como Doença de Restauração Imunológica. Após um período de tempo de tratamento antifúngico, à medida que o número de células no líquido cefalorraquidiano diminui, os índices bioquímicos melhoram e o número de criptococcus reduz.
e a condição do paciente vai piorar repentinamente. A maioria dos sintomas são dor de cabeça severa, pressão intracraniana elevada, juntamente com a função nervosa clínica prejudicada. Essas apresentações são muitas vezes confundidas com uma falha no tratamento antifúngico. Porém, na verdade, isso é uma síndrome de encefalite que não é reconhecida pela maioria dos médicos, que é a síndrome inflamatória de reconstituição imunológica. Essa é uma doença desenvolvida por alguns pacientes com HIV que recuperam seu sistema imunológico após o início do seu tratamento. A terapia antirretroviral de alta eficácia, que é RAAT, que é amplamente utilizada no tratamento da infecção do vírus da imunodeficiência humana, a RAAT ela é uma combinação de fármacos que impede a replicação do vírus, possibilitando a contenção da doença. Nessas condições, se uma infecção é encontrada pelo sistema imunológico, a infecção ela é causada por um micro-organismo e isso vai ter uma resposta inflamatória muito exagerada. E isso vai desenvolver uma doença aguda, porque o sistema imune estava suprimido. Quando ele volta ao seu estado normal, ele tem uma reação muito aguda. Os patógenos associados a esse distúrbio geralmente são a Mycobacterium tuberculosis, causadora da tuberculose, e o Cryptococcus neoformans. Muito provavelmente porque a sua incidência é particularmente significativa entre pacientes com HIV. No caso do Cryptococcus neoformans, a hipótese de Saragossa em 2011 é a de que em situações de recuperação imunológica, a presença de múltiplas variantes de células criptococócicas com diferentes estruturas de cápsulas e tamanhos de células podem provocar múltiplas respostas imunes simultaneamente, o que pode contribuir para o aparecimento da AIDS. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar de um outro fungo também bastante famoso e causa muitas mortes, infelizmente, que é o histoplasma. Por isso, não deixe de se inscrever aqui e depois confere o nosso vídeo anterior dessa série na qual nós falamos mais sobre um outro fungo, que é a Cryptococcus, que é a Candida auris, né? que é uma doença que tem causado muitas mortes pelo mundo inteiro e é também resistente, pode ser resistente a praticamente todos os fungos antifúngicos existentes. Vejo vocês nesse vídeo. Até mais!